Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Hoje nós vamos conversar sobre este livro maravilhoso de Jane Austen, que é Persuasão. Estou com essa edição aqui na mão, da editora Garnier, e eu confesso para vocês que ela me deu um pouquinho de raiva. Mas eu digo por quê? Porque é muito juntinhas as letras, assim, quase sem margem e tal, mas, né, ok. Eu li muito mais pelo Kindle do que por essa, que quando ela começou a me dar essa raivinha, aí eu, né, abandonei e fui pro Kindle. Enfim, mas isso é problemas, problemas menores diante dessa leitura maravilhosa, né? A gente tem aqui um livro que foi publicado em 1817, em dezembro de 1817, alguns meses após a morte de Jane Austen. Então, já foi uma publicação póstuma. Ele foi publicado junto com a Abadia de Northanger, que provavelmente foi o último livro escrito pela Austen. Sabe-se que Persuasão, ela ainda queria fazer algum tipo de revisão nele, mas ela não conseguiu. A doença que a matou antes, eu tô falando assim porque ninguém sabe direito qual é a doença, mas antes ela estava muito debilitada até que ela faleceu. Então, a gente tem aqui um livro que, na verdade, ele não é muito longo, não, né? Assim, a leitura dele é até bem rápida, é muito interessante a forma como essa história é contada. E aí a gente tem um particular aqui, eu já conversei com vocês que eu não li todos os livros da Austen. Eu acho que eu ainda não li nem Razão e Sensibilidade, nem A Abadia de Northanger. Então, não posso dizer assim, porque esse aqui é mais que aquele. Não. O que eu achei interessante nesse livro é que a gente tem a presença muito intensa do discurso indireto livre, que é quando o personagem, a voz do personagem e a voz do narrador, ela meio que se mistura ali. O narrador começa a falar e aí, de repente, o personagem entra na fala do narrador. Então, a gente tem muito um ponto de vista focado da nossa heroína aqui, Anne Elliot. Quando a gente estava conversando sobre Orgulho e Preconceito, vou deixar aqui nos cards e no link na descrição a resenha que tem aqui no canal. Eu disse para vocês, talvez eu tenha dito, não tenho certeza, que o livro acompanha muito o ponto de vista da Elizabeth Bennet. Isso é mais ou menos uma característica da escrita da Austen, né? Então a gente tem aqui uma personagem que pensa muito, né? Acho que talvez seja por isso que a gente tenha tanto esse recurso do discurso indireto livre. A atividade mental da Anne é muito grande e ela, na verdade, ela é uma mulher muito quieta, muito calada. E a gente tem uma Anne Elliot que, assim, eu já tinha tido essa percepção na primeira vez que eu li esse livro, já tá com tempo, eu nem lembro quando foi. E agora, nessa releitura, eu também tive essa mesma percepção. Assim, a gente tem uma personagem que poderia ser uma personagem fraca, que poderia ser uma personagem sem aquele carisma, assim, que pega você. Contudo, a gente tem uma personagem que o tempo todo ela vai nos, né, deixando entrar dentro da mente dela. Então a gente vê muito pelo ponto de vista dela, a gente vê muito o que ela tá pensando, a gente sabe muito a respeito dela, da observação que ela faz das coisas, da forma como ela age. Então a gente vê a Anne de um jeito que os outros personagens não veem. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque isso vai deixando a gente, assim, com muita raiva ao mesmo tempo, que a gente fica muito admirado nessa mulher. Eu, pelo menos, né? Assim, porque ela é cercada por um bando, mas essa palavra é assim, forte, tá? Mas é isso mesmo. Ela é cercada por um bando de pessoas idiotas. Começar pela família, a família primeira dela ali. O pai, as irmãs. O pai, um homem vaidosíssimo, que só se liga na aparência das pessoas, das coisas. O quarto dele é cheio de espelhos. Ele tem um título de nobreza, ele é um baronete, que é esse negócio assim, lá na última, né, na última fila da linha, né, da nobreza. Mas ele se acha, né, o maioral. E aí a gente
começa o livro com um problema já posto. Eu acho super legal quando os autores fazem isso. O problema já está posto, né? Começa em media res, né? Do latim, já começa no meio da ação. Então, a gente já tem um problema posto. Na verdade, a gente tem 2 problemas. O primeiro problema da família Elliot, né? Sir Walter, que é o pai da Anne, né? Tal, é um perdulário, gosta de gastar dinheiro a rodo. A filha mais velha dele também não é uma mulher muito contida, muitíssimo parecida com o pai, arrogante, vaidosa, esse tipo de elitista, etc. E aí a gente tem a Anne, que é a filha do meio, e a Mary, que é a filha caçula, que já é casada e mora um pouco longe ali da residência Kellynch Hall, que é a residência dos Elliot. O que vai acontecer é que, como eu disse para vocês, o Sr. Elliot não é uma pessoa assim muito, né? Como é que eu posso dizer? Ocupada da vida e nem muito cuidadoso, né? Então ele tá com dificuldades financeiras e essa dificuldade financeira vai levá-lo então a ceder à pressão de alugar a sua casa, né? Vocês imaginam que nesses títulos de nobreza são acompanhados também por territórios, tá? Então ele tinha uma casa ancestral, pertencia à família dele desde sempre. E então ele morava nessa casa, um casarão, imagina aqueles casarões lá, tipo Pemberley, e então ele vai ter que alugar essa casa. Ele é na procura por um inquilino, ele então conhece um capitão da marinha, e a gente tem aqui uma coisa interessante, vou fazer um recorte aqui, porque a gente está nos eventos que foram posteriores, então, à derrubada de Napoleão. Então, lembrem lá que em 1815 Napoleão perdeu Waterloo. Muito das batalhas entre França e Inglaterra aconteceu no mar. Então, a marinha inglesa estava crescendo muito e eles explicam aqui no livro de uma forma muito interessante que esses capitães de navio, eles podiam muito bem enriquecer, né, aí por fora, nas suas navegações. Então, além daquilo que eles já recebiam, né, de soldo, vamos dizer assim, eles também tinham chances de enriquecimento, e isso vai acontecer com vários, né, vários membros da Marinha, inclusive este que está alugando a casa do Sir Walter. O que vai acontecer é que vai haver um cruzamento aqui de pessoas. A esposa do almirante, que está alugando a casa do Sir Walter, é irmã, não, olha só, que interessante, irmã do capitão também da marinha, Wentworth. Desculpa aí se eu falar errado, porque esse nome é ruim de falar. Então, a citação desse nome vai nos levar, então, a entender o problema central do livro, por isso ele se chama Persuasão, tá? Que foi o quê? Quando Anne era jovem, tinha lá seus 19 anos, 8 anos antes, então, da época em que essa história está se passando, ela conheceu Frederick Wentworth. Ele era irmão do pároco ali daquela região, foi visitar o irmão e ali ele conheceu a Anne. Aos poucos eles foram se familiarizando e então se apaixonaram perdidamente um pelo outro. Anne, como eu disse para vocês, ela é uma pessoa muitíssimo interessante. Ela é uma heroína que se destaca aqui do hall das heroínas da Austen, principalmente pelo fato de que ela é essa heroína silenciosa. Ela não é esfuziante e, né, com opinião muito incisiva como a Lizzie ou como a Emma. Então a gente tem essa Anne, que é essa mulher mais tranquila, menos incisiva, por exemplo, do que uma Lizzie Bennet, ou menos, com menos presença, vamos dizer assim, do que a Emma, né, lá do romance do mesmo nome. O que a gente vai ver, então, é que a Anne, ela é uma pessoa que está muito, eu disse para vocês que ela era cercada por um bando de idiotas, né? Ela está muito acima deles, assim, tremendamente acima deles. Ela tem uma mente valiosíssima, ela tem valores muito bem estabelecidos, ela é uma pessoa
que ela é tão boa que as pessoas abusam dela, vamos dizer assim. Pelo fato de ela ser uma boa ouvinte, tem um momento no livro que eu acho caótico, quando ela vai visitar a irmã, e a irmã, ela é completamente destemperada, a irmã mais nova dela, né? E aí a irmã se queixa do marido para Anne, o marido se queixa da esposa para Anne, a sogra se queixa da nora. Várias pessoas vão até a Anne para serem ouvidas, porque ela é uma boa ouvinte. E aí entra uma coisa que eu acho que é fascinante e ao mesmo tempo eu acho triste, né? É o fato de que a Anne ela só é lembrada quando ela é útil. Isso, de alguma forma, não a incomoda mais, mas ela ainda tem essa sensibilidade em relação a isso, pelo fato de ela ser preterida pelo pai e pela irmã mais velha, pelo fato de que ela só é lembrada quando algo é preciso, né? Tem uma passagem no livro em que ela tá lá na casa dos sogros da irmã dela e eles têm duas filhas, assim, bem jovens, né? Na casa dos 20 e poucos anos, talvez. E tá tendo muita, né, festa, encontros, aquelas soirées, né, típicas ali da era vitoriana. E aí o, a Anne tá sempre ao piano tocando, ela tocava excelentemente bem. E aí uma pessoa comenta, né, por que ela não dança? E ela assim, ela prefere não dançar mais, ela escolheu não dançar mais, ela prefere tocar. Ou seja, ela preferia ser ali o instrumento que levava a diversão daquelas pessoas do que ela mesma se divertir. Então, o que vai acontecer é que, com a lembrança aí, né, do Wentworth voltando à cena, ela fica muito, né, mexida com aquilo e ela fica o tempo todo buscando esse autocontrole. Assim, 8 anos se passaram, mas a Anne ainda sente, e aí a gente entra no X da questão desse livro, ela ainda sente o fato de ter sido persuadida a desfazer o noivado com ele naquela época. A gente tem aqui uma influência muito forte sobre a Anne, que é da Lady Russell. Quem é essa mulher? É a melhor amiga da mãe da Anne, que já está falecida aqui no começo do livro. E ela é uma pessoa que tem, assim, o nível para conviver com a Anne, no sentido de que ela é uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa com boa mente, ela é uma pessoa que reconhecem as coisas, diferentemente do pai da Anne, das irmãs e dos outros, de modo geral. Mas a Lady Russell tem uma questão que ela tem um apreço, até o livro faz essa piadinha aqui, dizendo que ela tem um apreço pela ancestralidade, ou seja, ela vai valorizar mais as pessoas que têm títulos. Então, quando a Anne se aproxima do Wentworth, ela fica assim, olha, mas será, né? Ele ainda não tem uma coisa fixa, ele não tem uma renda, ele é muito impulsivo, e ele era mesmo. Mas aí mas eles estavam apaixonados, mas aí o que vai acontecer, né? A Lady Russell tanto vai falar sobre isso, que ela, então, né, de acordo com o livro, vai dizer o seguinte, ela foi persuadida a acreditar que o noivado não passava de um erro, indiscreto, impróprio, com poucas chances de sucesso e não merecido. Mas não foi apenas por causa de um aviso egoísta que Anne colocou um fim naquela história. Se ela não tivesse suposto estar fazendo aquilo pelo bem dele, ainda mais do que o dela, dificilmente poderia ter desistido dele. A crença de ser prudente e abnegada, olha só, principalmente para a vantagem dele, foi seu principal consolo sob o sofrimento de uma separação definitiva. E todo consolo foi necessário, pois ela teve que enfrentar toda a dor adicional das opiniões, por sua vez, totalmente não convencidas e inflexíveis, e do sentimento dele de ter sido afetado em virtude de um rompimento tão forçado. Ele havia deixado o país como consequência. Ou seja, a gente viu que esse rompimento vai ser uma coisa bem difícil para os dois. A Anne fica, nesses 8 anos, amargando as consequências dessa decisão que ela tomou. Ela vai ser cortejada, né, um pouco depois, mas ela não aceita o casamento. Então, ela fica ali vivendo, né, circundada por essas pessoas. E ela é uma pessoa que fala pouco,
ela é uma pessoa que não é vista, ela é uma pessoa que não é lembrada até o momento em que ela é precisa, né? Que ela vai ser necessária para alguma coisa. Então a gente vai ter que os Elliot vão se mudar para uma outra cidade, que é Bath, que é uma cidade litorânea lá na Inglaterra. E a Anne não quer ir, ela não quer ir para Bath. Primeiro porque ela passou uma época em Bath, na época, justamente depois desse rompimento, esse noivado, então ela tem essa lembrança ainda daquele período em que ela foi muito infeliz e ela estava lá. Não sei se vocês têm isso, eu também tenho, né? Assim, eu associo muito um período da vida a um lugar onde eu estava. Então, assim, eu não quero voltar para aquele lugar, se foi num período em que eu não fui feliz, vamos dizer assim. E aí, então, o que vai acontecer em seguida é que ela fica um tempo lá com a irmã, com a Mary, com o esposo, com os sobrinhos, né, vivendo ali na redondeza da casa dos sogros da Mary, até que o próprio Wentworth vai, então, passa a conviver com aquela família, né? Eles se reencontram, é um reencontro frio. Ele tá muito senhor de si, ele enriqueceu, aconteceu tudo que ele disse que ia acontecer com ele, né? No futuro, lá naquela época, ele disse assim, olha, não, mas não se preocupa, eu vou enriquecer, eu vou... E tudo isso aconteceu, a gente não sabe se ele conseguiu isso pela raiva que ele estava sentindo ou se foi pelo, né? Se foi pela raiva, foi um bom motivo, né? E aí, então, a gente vai ter essa convivência entre eles meio forçada ali, né? Até que eles se acostumam a estar perto um do outro novamente. A gente tem uma questão que ele está nitidamente procurando uma esposa e ele vai, então, cortejar as duas irmãs, né, do cunhado da Anne, que são duas meninas ali, né, a Henrietta e a Louise, né? Louise e Henrietta. E aí, são duas meninas, assim, né? Sabe aquela jovenzinha, cabeça oca, né? Então, com o passar do tempo, nós sabemos que, na verdade, a Henrietta já tem um pretendente, que é um primo, e meio que a família quer ou não quer, tem uns que querem, tem uns que não querem esse casamento, mas acaba que a Henrietta quer mesmo casar com esse primo, eles são apaixonados um pelo outro, embora ela fique um pouco ali deslumbrada pelo capitão e tal, e gere esse ciúme no primo, mas no fim das contas ela acaba ficando com ele mesmo. E aí, então, sobra Louise. Louise, de fala, né, na aparência, ela é tudo aquilo que o Wentworth nega na Anne. No caso, ela é uma pessoa altiva, ela é uma pessoa que tem uma palavra firme, ela é uma pessoa que não se deixa, né, não se deixa convencer por ninguém. Então, meio que ele, né, faz essa comparação entre as duas. Só que, lembre que a gente está na mente da Anne, não na mente do Wentworth, certo? E isso, né, vai ser muito interessante porque a gente vai ver como ela enxerga essa postura dele de ser essa pessoa meio, como é que eu posso dizer? Ressentida. A palavra é essa. Ele tá ressentido, ela sabe que ele tá ressentido, ela sabe melhor do que os outros que estão ali em volta deles dois, o que ele sente, o que ele pensa, a modulação de voz dele, a forma como ele olha, a forma como ele reage. Então, ela, assim, ela reconhece ainda aquele homem que ela amou. E ela ainda o ama. Ela acha que ele não a ama mais, mas ela tem aí, de vez em quando, alguns sinais mistos dele, mas ela não alimenta essa esperança. E isso é muito interessante, né? O Harold Bloom, aqui nesse livro, O Cânone Ocidental, ele vai destacar esse romance da Jane Austen. Então, ele vai dizer assim, ó, que toda vez que ele lê esse romance, ele se sente triste quando termina, mesmo que o romance tenha um final feliz. Ele diz que persuasão é entre os romances o que Anne Elliot é entre as personagens de romance. Uma forte, mas contida batedora. O livro e a personagem não são pitorescos nem intensos, como Elizabeth Bennet e Emma têm em si uma verve que inicialmente parece faltar em Anne Elliot, que pode ser o que queria dizer Jane Austen quando disse que Anne era quase boa demais para mim. Anne é realmente quase sutil demais para nós, embora não para o Wentworth,
que tem uma espécie de frequência de onda oculta para ela, né? Que eu estava contando com vocês, né? Parece ela e ele se entendem numa frequência que é só deles. Isso é muito interessante, né? Porque a Anne, embora ela fale pouco, né? Quando ela fala, né? É muito importante aqui. E, além disso, ela tem, né, em si esse sinal de prudência, né? Então, assim, o que ela fala geralmente vira lei ali, né? Vamos fazer isso aqui é melhor. É, acontece um acidente com o sobrinho, então é ela que cuida das coisas. Mas na frente vai acontecer um acidente com a Louise, e ela também é a que, né, desenrola ali as coisas quando as pessoas ficam tanto quanto desesperadas com o que acontece. E aí a gente vê, então, como Wentworth é esse cara ressentido, né, como eu tinha comentado com vocês. Ele tem esse ressentimento sobre si, e com o passar do tempo, e com a convivência com a própria Anne, ele vai descobrindo que, na verdade, o que ele chamava de força, na verdade, era ressentimento. E o que ele chamava de virtude, na verdade, era impulsividade. Né? O que foi que aconteceu com a Louise, né? Tem um momento em que eles estão viajando para uma cidade, e aí ela insiste que quer pular uma cidade de praia também. Então ela insiste que quer pular umas rochas e quer que o Wentworth a segure, né? Porque ele vinha fazendo isso ao longo dos dias. E aí, em determinado momento, ele diz que não, né? Que já tá alto, não sei o quê, mas ela porque a palavra dela, né? É firme e tal. Então ela acaba caindo, bate a cabeça. Ela tem uma concussão. Naquela época não tinha, né, muito o que fazer a não ser observar até que ela ficasse boa, se recuperasse. Mas todo mundo na hora fica assim apavorado, porque ela fica desacordada, ela fica inconsciente durante algumas horas, parece que ela está desfalecida. E aí a Anne que tem ali todo o impulso, né? Vamos fazer isso, vamos levar para ali, não sei o quê, vamos chamar o médico e tal. E nesse momento é quando, né? E aí essa situação toca ali de um jeito na gente que é assim, será? Aí fica a pergunta, né? Que a gente só é lembrada quando é para ser útil, né? A gente só é lembrada quando as pessoas precisam que você faça alguma coisa por elas. Eu acho que nessa nota aqui dói um pouco esse livro, sabe? A gente não está falando de uma mulher que tem opiniões fortes, né? Que tenha presença de espírito, não, mas a mente dela, o interior dela é muito firme, é muito forte. E isso aqui é o que vai ao longo do romance nos cativando em relação a Anne Elliot. A personagem principal de Mansfield Park, se não me engano o nome é Fanny Price, ela é uma heroína muito. Ela, sim, ela é fraca. Eu não gostei de Mansfield Park. Mas a Anne Elliot, não, né? Ela vai nos dar uma nobreza aqui de espírito. Mas veja, por que ela tem essa nobreza de espírito? Porque a Anne, ela não se deixa consumir por essa dor que a abateu 8 anos atrás. E que ainda, na verdade, né, dá esse tom para ela. No começo do livro, ele nos diz que ela é magra e sem vida, né? É como se essa amargura tivesse tirado a juventude dela. E à medida que ela vai convivendo novamente com o capitão, ela vai voltando, né, a ter mais brilho, ter mais cor, ter mais, né, engorda mais um pouco e tal. Então a gente vê que é como se ele devolvesse esse sopro de juventude para ela que ela tinha perdido. Mas, como eu estava dizendo, ela tem uma nobreza de não ter deixado a dor, né, se transformar nela, né? Como aconteceu com ele, que ficou um poço de ressentimento, e ele dizia que esse ressentimento era força, porque ele era um homem não, né? Era ressentimento. Ela não, ela é racional,
ela é ética, mas ela também tem essa sensibilidade, né? Como eu disse para vocês, ela não fica, ela é como se ela tivesse uma imunidade a todas essas afrontas que ela escuta do pai, da irmã, etc. Mas ela não é insensível a isso. Isso ainda dói nela, mas ela não deixa essa dor dominar. Ela não deixa essa dor dominar ela. Isso é muito nobre, Naine. Isso é muito bonito de se ver. Ela tem uma questão de que a frivolidade dos demais ali faz com que ela se eleve. Isso é interessante, que isso é uma questão própria dos romances da Austen. A gente teve isso lá em Orgulho e Preconceito, né? Elizabeth e Jane, por exemplo, eram personagens que se destacavam ali da sua família, né, de frívolos, de pessoas barulhentas, que não pensavam direito, que não mediam as consequências. E a gente tem aqui, nesse caso, a Anne, até mais do que todos os outros, né? Não tem uma pessoa que esteja ali no páreo com ela se destaca mais do que os outros, né? Pelo fato de ela ser superior moralmente, né? Então, quando eu estava falando que a mente dela é maravilhosa, é porque ela tem essa superioridade moral. É assim, ela se envergonha das coisas que o pai e a irmã fazem para chamar atenção, para serem vistos pela sociedade, né? Eles só se envergonham a si mesmos. E eles não percebem isso. Até que aparece um primo, né? Sir Eliot, que vai, então, aparentemente, se interessar pela Anne. Então, a gente tem aqui uma situação bem curiosa. O que vai acontecer? Esse primo, na verdade, ele é o herdeiro direto do Sir Walter. Por quê? Ele só teve filhas mulheres, então o título, a casa, tudo vai passar para o próximo herdeiro homem, né, na linha de sucessão, e no caso era esse primo. No passado, o Sir Walter tinha o interesse de que a filha Elizabeth, a mais velha, casasse com esse primo, né? Porque aí juntava a família, assim, maravilhoso, e ela ia herdar a casa, que já era deles, então, beleza. Só que esse primo sumiu no mundo, depois tiveram a notícia de que ele tinha se casado, que tinha falado mal aí dos Elliot, né, por fora e tal, e ficou por isso mesmo. Então, eles tinham um ressentimento enorme por esse primo. Até que o primo aparece de novo, né? Primeiro ele aparece lá em Lyme, que era nessa cidade onde a Louise sofreu o acidente. Ele aparece lá, ele não é reconhecido, ele não reconhece, mas ele meio que olha assim para Anne de um jeito diferente, e o capitão percebe isso e fica, mas quem é esse cara e tal? Passa. E quando eles se mudam para Bath, então eles se reencontram, né? E ele vai pedir desculpa pro Sir Walter, diz que as coisas não eram bem assim e tal, né? Que houve uma sucessão de mal-entendidos e eles meio que se reconciliam. E ele, né, fica ali numa espécie de cortejo para Anne. Só que, no mesmo período, o capitão também vai para Bath. Todo mundo vai para Bath. Lady Russell vai para Bath, o almirante e a esposa, né, que são agora os proprietários, né, inquilinos, na verdade, lá de Kenneth Hall também estão em Bath, então tá todo mundo lá. E aí, eles vão participar de alguns eventos da sociedade, uma ópera, não sei o quê, e a Anne só tem olhos pro capitão. Só que quando o capitão vê o interesse do Sir Eliot na Anne, ele fica muito sentido com aquilo, né? Então, assim, ele meio que percebe que tem que fazer alguma coisa. Só que, como eu disse para vocês, Anne tem superioridade moral. Anne percebe coisas que os outros não percebem. E ela percebeu de cara que o Sir Eliot tinha alguma coisa de errado, né? Um negócio estranho aí, uma coisa que não bate na história dele. Ele agora é viúvo, né? Então tá ali, né, buscando, né, uma aproximação que ela tá achando deveras estranha. Lá em Bath, ela reencontra uma amiga de escola, a senhora Smith, também é viúva, e é uma mulher muito debilitada, que ficou doente, né? Tem algum problema reumático, ela precisa andar de cadeira de rodas, ela ficou muito pobre depois que o marido morreu, porque perdeu tudo, né? E eles estão ali em Bath porque a cidade era conhecida por ter termas, né? Águas quentes, então era meio tipo de tratamento para as pessoas doentes. No caso da senhora Smith, é ideal, né, para aquele tipo de problema dela. E aí elas se reencontram, ela tá vivendo numa
parte bem pobre da cidade, até os Elliot, né, falam mal da Anne, porque ela tá indo visitar a amiga, mas ela não tá nem aí, vai. E aí, então, a a senhora Smith vai dizer para Anne o que aconteceu na vida dela, e ela vai dizer que a história dela se cruza com a do Sir Elliot, que na verdade o marido dela perdeu tudo por causa de maus conselhos que o Sir Elliot deu. Quando o marido morreu e ela foi pedir ajuda, ele disse, né, nem te conheço, nunca te vi, saiu, disse que ele maltratava muito a mulher, a esposa dele, assim, a esposa tinha verdadeira paixão pelo marido, mas ele, né, tratava ela super mal. E ela reiterou tudo aquilo que se sabia antes dele, né? Que realmente ele tinha falado mal do Sir Walter, que não via a hora de herdar o título e tal. Então, ele era um homem fingido. Então, tudo que a Anne meio que já tinha percebido, ela, né, corroborou ali na história da senhora Smith. Então, ela, né, corta assim, não, de jeito nenhum vou casar com ele, nem a pau, né, assim, já não queria antes casar com ninguém, agora que eu não quero casar com esse daí mesmo. E aí, meio que o capitão fica, né, escuta essa recusa dela, eles estão ali na mesma sala, conversando, né, em círculos diferentes, e ela, então, comenta com o amigo do capitão que, né, havia nela essa grande tristeza por ter recusado um amor do passado e que isso ainda permanecia nela, né? Embora ela soubesse, né, de uma forma muito madura, que tinha causado um sofrimento na pessoa que ela amava e que ela estaria, né, condenada, entre aspas, a amargar as consequências daquele ato. Então, ele escuta isso, né? Quando ele escuta isso, ele meio que, né, desperta e ele escreve uma carta para ela, né, dizendo que ele ainda ama, explicando tudo o que tinha acontecido, explicando que ele meio que percebeu a besteira que ele estava fazendo de fingir um cortejo a Louise, que na verdade, graças a Deus, já tinha conseguido agora um noivo lá em Lyme. Ela acabou ficando apaixonada por um rapaz que vivia na casa das pessoas que estavam cuidando dela. Então eles, né, noivam de repente, e aí a Anne fica, mas e o capitão e tal? Mas ele foi feliz com a situação, porque ele não queria casar com a Luísa, ele nunca quis casar com nenhuma das duas irmãs. E ele ficou meio preocupado quando ele percebeu que as pessoas meio que esperavam isso dele, principalmente depois do acidente. Então ele se afasta dele, né? Ele passa um tempo longe, e nesse tempo longe ele vai refletir a respeito de tudo que aconteceu, de tudo que ele estava vivendo, e ele percebeu então como ele estava sendo um grande idiota com a Anne, pede perdão a ela e eles se reconciliam. Do que então a gente vai ter o desfecho do livro, né, que típico de Jane Austen, a gente tem um final feliz. A questão é que esse livro, embora ele tenha esse final feliz, né, tá tudo bem, a gente tem uma questão de uma melancolia muito forte aqui, de uma questão de que a gente já tem uma heroína madura, uma heroína que já perdeu algo. Então, boa parte do livro, sei lá, 85% do livro, é sobre isso, né? É sobre enfrentar as consequências dos seus atos, mas enfrentar com maturidade, olhar de frente ali para o problema e aceitar, né? Assim, aceitar de bom coração. Então, assim, foi um erro que eu cometi e agora a vida que segue, não, né, não vou poder fazer nada, não há como eu mudar aquilo. É meio que ele tem um tom assim de desesperança. É, as coisas vão mudando depois, né? Principalmente quando eles chegam em Bath e eles meio que se reencontram ali, a gente percebe que o clima já está um pouco diferente entre eles dois, mas foi preciso uma autocrítica do capitão, né, para que ele pudesse perceber isso, né, de que ele só estava fazendo ela sofrer, só estava sofrendo junto, né? Então, cabia a ele mudar essa perspectiva. É um livro super interessante, é um livro que nos dá várias coisas para pensar, né? A gente sente uma raiva, assim, em determinado momento, desses personagens que circundam a Anne, principalmente a família dela. Vocês já conhecem a Lizzie Bennet, estava falando aqui da Jane Austen. Olha, você apareceu bem na hora, princesa.
É a minha princesa. Enfim. Então, a Anne tem essa maturidade interior. Né? Isso é muito importante. Não transformador em identidade. Né? É difícil. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Em nenhum momento ela vai se fazer de vítima aqui. A Lizzie tá aqui em cima da mesa, tudo é possível. Perigo constante. Então, assim, em nenhum momento ela vai se fazer de vítima, em nenhum momento ela vai querer culpar alguém, culpar a Lady Russell, culpar o pai ou a irmã. Não, ela vai, como eu disse para vocês, viver racionalmente com as consequências do ato dela, com o sofrimento que isso vai causar nela durante todo esse tempo. E aí a gente vê que essa maturidade, essa paciência consigo mesma é que vai fazer, então, com que esse jogo mude. Então, né, fica aí a dica para que vocês nunca leram, leiam Persuasão. É um livro bem legal. Eu gosto de Persuasão. É o segundo livro da Jane Austen que eu mais gosto, depois de Orgulho e Preconceito. É um livro que não é parado, ele não é um livro que é lento, com narrativa arrastada, embora tenha muito essa questão do discurso indireto livre, a gente tem muito acesso à mente da Anne, ela é uma mente muito viva, né? É uma mente muito ativa. Então, assim, ele não é um livro arrastado, ele não é um livro parado, ele é um livro super interessante. Fica aqui a dica para vocês lerem. Nosso primeiro livro da meta do ano de 2026 tá aqui, Persuasão. Espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui. Eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos do canal e não é inscrito. Então, se tá assistindo aqui e não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho da notificação, porque a gente está numa leitura conjunta de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e os vídeos vão aparecer assim de repente. Ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também gostam de livros e de literatura. A gente se vê nos próximos vídeos e até mais.